E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, quero comentar aqui, né, sobre este assunto, com esse título, né, do vídeo: Como defender a nossa fé com serenidade, né, com serenidade. É a sugestão de um irmão que acompanha aqui o nosso canal. Então, atendendo a esse pedido, né, a essa sugestão desse irmão, quero trocar aqui umas ideias com você a respeito deste assunto, né? Como defender a nossa fé com serenidade, né? Como defender a nossa fé dos ataques com uma certa calma, com uma certa serenidade. Nem sempre a gente consegue manter, né, o equilíbrio, às vezes a gente extrapola um pouco, mas é preciso sim, né, tratar desse assunto, né? Muito interessante esse assunto, né? Porque a gente sabe que, como se diz, né, o ditado popular, né, que o meu direito acaba quando começa o direito do outro, né? O seu direito acaba quando começa o direito do outro. Ou seja, a gente tem que ter essa consciência de que a gente já tem, né, no nosso tempo, o conceito, né, de liberdade religiosa. A gente vive, graças a Deus, né, já entendemos esse conceito, né, de liberdade religiosa, que na Idade Média não tinha, né, que os antepassados não tinham essa liberdade, né, religiosa, não tinha essa tolerância, né, religiosa. Tudo era resolvido na espada, né, na violência, né. Muitas pessoas morreram até chegar esse ponto, né, esse conceito de liberdade religiosa. Infelizmente, a gente sabe que ainda há locais no mundo que ainda não aprenderam esse conceito, né, de liberdade religiosa. Porém, nós aqui, católicos do Brasil, temos, né, uma liberdade razoável, né, religiosa. Há mais um debate em torno de doutrinas, né, mas graças a Deus não existe aquela violência, né, de alguém entrar na igreja do outro e cometer barbaridades. Graças ao bom Deus, e pedimos a Deus, né, que isso nunca aconteça aqui no nosso, né, solo. Então a gente está no trabalho, está aí na sociedade, rodeados de pessoas que pensam diferente de nós, que têm uma religião diferente, até, né, os ateus, que inclusive tem até o ateu agora, aquele ateu militante, né, que também ataca todas as igrejas, né, inclusive, né, a igreja de Cristo, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, né. Então, temos essa visão, essa consciência de que estamos no mundo rodeados de diferenças, de pessoas que não são católicas. Temos católicos brasileiros, né? Temos católicos sede vacantista. Então quer dizer que há toda uma misturada, né, para você identificar quem é que veio realmente de Cristo, o que foi que Cristo ensinou, o que diz o texto sagrado com relação à nossa fé. Então é preciso a gente ter essa consciência para poder a gente defender a nossa fé com convicção, com toda convicção, defender, né, a nossa fé de católico apostólico romano, né? Diante das Sagradas Escrituras, diante do contexto, né, da história, a gente saber defender a nossa fé com essa serenidade, porque a gente estamos rodeados de diferença, como eu já falei. E para a gente não extrapolar, para a gente não perder, né, a calma. E aqui, meus irmãos, eu estou falando aqui, né, para a gente ter uma calma, ter uma serenidade, mas o primeiro que precisa disso sou eu. Eu nem sempre sou, né, calmo, né? Eu não me considero uma pessoa muito calma, né? Às vezes eu extrapolo um pouco, né? E eu estou falando aqui para todos nós, e eu estou em primeiro lugar, que preciso disso que estou falando, né? Eu preciso disso que estou falando, de manter essa serenidade, porque, como eu disse no início do vídeo, que se a gente extrapolar, né, entrar demais, né, a gente entra no direito do outro, porque a gente vive no conceito, né, religioso, no conceito, né, de liberdade religiosa. Então, a gente não pode chegar ao ponto de pecar, né? Entende o que eu quero dizer? Eu não posso me exaltar tanto na defesa da minha fé, que daí eu posso pecar.
Eu lembro que no início, em 2009, quando a gente tem aquele encontro com Cristo, como diz a renovação carismática, né? Aquele primeiro chamado, aquele fogo do Espírito Santo. Quando eu falava assim, né, que o meu ouvido parece que destampou, agora eu estou ouvindo a palavra de Deus, agora eu estou entendendo. Então algumas pessoas gostavam disso, né? Olha, parece que meu ouvido agora parece que abriu, parece que agora ele destampou, parece que agora eu estou entendendo as Sagradas Escrituras, eu estou entendendo agora o que o padre está falando. Então quando você tem esse encontro com Cristo, nesse primeiro chamado, você quer sair de uma missa, você quer sair de uma pregação, você quer ler um texto bíblico e quer sair ali, né, gritando aquilo para o mundo todo. Você quer sair gritando aquilo, ter aquela empolgação, né, daquele encontro com aquela palavra. Você se sente muito bem, porém, né, naquele ímpeto de pregar o evangelho, muitas pessoas cometem erro. Eu sei que eu cometi muitos erros nesse início desse fogo, né, abrasador, que nos impulsiona. A gente fica, que já passou por esse momento, né, por essa etapa da vida, sabe do que eu estou dizendo. Quando a gente tem aquele chamado primeiro encontro com a palavra, a gente quer falar tudo para as pessoas. Olha isso, isso e isso, mas tem que fazer aquilo, tem que fazer desse jeito. A gente quer defender a fé, a gente quer mostrar para os outros. E muitas vezes, nessa ânsia, acaba cometendo erro também. Então não pode passar para esse lado, né? Porque senão você vai consertar uma coisa e acaba estragando. Você está com a razão, você começa com a razão e daqui a pouco você perde, né, a sua razão. Entende, meus irmãos? Então é nesse sentido que a gente deve ter esse cuidado na defesa da fé. Saber que somos limitados, perceber quando a gente está agindo, né, só pela emoção sem a razão, né, mesmo defendendo uma verdade, mas a gente precisa levar todo o contexto, né, não ser um cara chato, porque tem aqueles pregadores, né, aqueles apologistas, né, que acaba sendo chato demais, pegajoso, né, demais, se importa com tudo, quer revidar a tudo, e não é assim, eu acho que não. Eu aprendi com um bispo aqui da minha região, que ele já falou também que aprendeu com uma senhora, que falou para ele assim, olha, não precisamos responder tudo, não precisamos comentar todos os assuntos. Olha só que frase bonita, né? Muitas vezes a gente quer se intrometer em tudo, quer responder tudo, não, mas porque eu sei, eu quero responder a todas as questões. Vai chegar um momento que você vai se sobrecarregar, e aí, meu irmão, como se diz, né? Aquela frase do bambu, né? Se você não sabe se dobrar, você se quebra de uma vez, né? Se você não souber ser flexível, você quebra de uma vez. Então, é preciso saber disso. Não querer responder tudo que vê de ofensa à fé católica, porque a gente não vai dar conta de tudo, né? Se você chega aqui no YouTube, você vê um vídeo atrás do outro ofendendo a fé católica, né? Ofendendo Maria, ofendendo os santos, dizendo que isso não existe, ofendendo o Papa, ofendendo Jesus Cristo, né? Como eu já falei, né? O ateísmo militante do Brasil faz vídeo com capas, com títulos de vídeo, né? Ofendendo diretamente a nossa fé, ofendendo diretamente Jesus Cristo, né? O nosso Senhor. Então, se você for entrar em tudo, for querer rebater a tudo, você vai se sobrecarregar. Então, pega uma parte, observa qual é o seu nicho, né? Observa qual é a sua potência, até onde você vai, e começa a trabalhar nisso, né? Para ir se fortalecendo. Como eu disse, né? Isso aqui serve primeiramente para mim. É esse caminho que eu estou trilhando, né? Para não querer se intrometer em tudo, porque a gente não vai dar conta de tudo, né? Vai se sobrecarregar. Ter, né, a convicção da sua fé, isso é importante, você saber de onde você tirou a sua fé. Eu passei por esse caminho lendo as Sagradas Escrituras. Eu li as Sagradas Escrituras inteira, os textos que me chamaram muito a atenção para defender a minha fé, eu fui marcando, lendo o catecismo também inteiro. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso para você ter um chão, para você ter onde pisar, ter a convicção e a confiança em homens
da igreja, que já estudou mais do que você, né? Eu carrego essa confiança em homens da igreja que já vieram antes de mim, né? Aqui, presente no meio de nós, né? Professor Felipe Aquino, Padre Paulo Ricardo e tantos outros, né? Eu gosto muito desses dois. A Canção Nova, quer dizer que tem muitas pessoas boas, cada um pega o seu padre, né, preferido, a sua pregação preferida, o seu catecismo, o seu catequista, né, preferido, para se fortalecer e ter confiança naqueles homens, porque eles também já têm confiança nos outros, e assim sucessivamente, né? Até chegar na patrística, que confiaram nos apóstolos que confiou em Cristo. Veja só, é toda uma linhagem, né? É toda uma linhagem. Quando você tem essa visão, eu já falei aqui várias vezes no canal, por exemplo, quando você tem uma visão completa ali de toda a Sagrada Escritura, você vai montando, né? Você vai montando ali a sua fé, a sua convicção. E comparando com a igreja, não tem como não ser católico. É aquilo que a gente tem essa certeza, essa convicção absoluta. Lendo a Sagrada Escritura, não tem como não ser católico. Então, a partir disso, você começa, né, a transmitir a fé. Se você tem esse dom, essa coragem, né, você começa a transmitir a fé. É o que está escrito na carta de São Pedro, né? São Pedro diz assim, quem tiver o dom de falar, que fale como palavra de Deus. Então, se você tem esse dom, esse carisma, né? Essa vontade, esse anseio no seu coração de transmitir a sua fé, a sua convicção, São Pedro diz, né? Olha, fala como se fosse palavra de Deus. Então, é dessa maneira que a gente vai, né, defendendo a nossa fé com serenidade. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que, mesmo trabalhando em nós mesmos, né, essa serenidade, essa convicção absoluta, mesmo trabalhando nisso tudinho, a gente é um nada, é uma ferramenta, é uma simples, né, ferramenta na mão de Deus, é uma simples ferramenta na mão de Deus. Quem vai agir, quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Né? Quando a gente transmite a nossa fé com convicção, quando a gente defende a nossa fé com convicção, é o Espírito Santo quem vai guiar, né? que vai dar entendimento àqueles que estão ouvindo. Eu já ouvi alguns testemunhos, né? Não por orgulho meu, mas por graça de Deus, né? Eu já ouvi alguns testemunhos pessoal de pessoas dizer, Miguel, eu nunca vi um padre nem um pastor falar isso que você falou. Quer dizer que, olha, para a honra e glória de Deus, né? Já pensou um cara que nem eu, quase iletrado, mas já ouvi testemunho pessoal no trabalho de pessoas dizer, olha, Miguel, o que você falou aí, eu nunca vi nenhum padre e nenhum pastor falar. Quer dizer que acendeu ali um fogo do Espírito Santo naquele coração. Isso, graças a Deus, eu me abri e me abro cada vez mais ao Espírito Santo. Né? Digo sempre para o Espírito Santo que ele é bem-vindo em mim, né, em minha casa, na minha vida. Então, isso é o que, né, todo defensor da fé precisa estar aberto ao Espírito Santo, não podemos esquecer disso. E quem faz a obra é o Espírito Santo, somos apenas, né, ferramentas. Então, meus irmãos, e para finalizar, né, esse vídeo, uma questão também, tudo que eu estou falando aqui é coisa que eu vivi e coisa que eu procuro viver, e peço a Deus, né, que o primeiro a ouvir tudo isso seja eu mesmo, né? Seja eu mesmo. Por quê? Porque outras pessoas também precisam fazer o mesmo. Então é dessa maneira que eu vejo, né, a defesa da fé. Como eu falei, né, para finalizar o vídeo, uma questão muito importante é saber que a igreja é de Jesus Cristo. Veja, põe na sua cabeça, né, você que é defensor da fé, que é uma apologeta, né, aí, põe na sua cabeça, a igreja é de Cristo. Ponto final. Jesus, quando fala com Pedro, ele não diz, olha, eu vou fundar sobre esta pedra a tua igreja, Pedro, ou a igreja de Maria, ou a igreja dos apóstolos. Não, Jesus Cristo diz assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Veja, Jesus diz que a igreja é dele. Né? A igreja é de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo defensor da fé, todo católico precisa saber disso. A igreja é de nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso é que, se você se preocupa
em defender a fé, se eu me preocupo em defender a fé, que sou membro da igreja, por amor a Cristo, eu me preocupo em defender a fé, eu me preocupo em ver as seitas, né, arrastando multidões para o caminho do erro, fora, né, da igreja, fora dos sacramentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu me preocupo com isso, imagine o dono da igreja. Então, veja, deu para entender? Se eu estou aqui, né, me esforçando, preocupado com a igreja, se você também está preocupado com a igreja, imagine o dono da igreja. Se preocupa muito mais, né? Cristo se preocupa muito mais. Então, quando a gente vê uma ofensa à nossa fé, eu tenho que pensar, ponderar tudo isso. A igreja é de Cristo, é o Espírito Santo quem age. Então, eu faço ali uma breve oração, no sentido de que o Espírito Santo convença aquela pessoa, de que Deus, de que Cristo visita aquela pessoa de alguma forma, mesmo que não seja pela minha palavra, seja pela palavra de outra pessoa, ou alguma coisa aconteça que só Deus sabe como age, né? Que visite aquele ateu que profanou, que visite aquele protestante que profanou a fé, que ofendeu a fé. Eu peço a Deus, visita essa pessoa, Senhor. Tu sabe onde ele está, tu sabe como fazer. Eu peço a Cristo, né, que envie o Espírito Santo para converter essas pessoas. Então, é um jeito que eu aprendi e quero aprender mais ainda. Porque nem sempre a gente vai conseguir defender adequadamente, né? Nem sempre a gente vai conseguir defender a nossa fé adequadamente. A gente vai usar, nem sempre a gente vai ter a palavra certa para mostrar para um ateu militante que está profanando a fé, ou um protestante, né, que está profanando a fé. Nem sempre a gente vai ter uma palavra adequada. A coisa mais adequada nesse sentido é pedir a Deus, entregar ele a Deus. Quem sabe se a convenção de muitos pastores, né, e eu já vi testemunho até de ateu vindo para a igreja católica, quem sabe essas orações não estão, né, servindo. Peça a Deus, aquela causa, né, impossível, aquela palavra impossível de ser falada por mim ou por você, defendendo a sua fé, no silêncio do seu coração, peça a Deus, Senhor, cuide dessa pessoa. Tem até aquela frase que o diácono, né, João Vitor, fala, né? Pega ele, Nossa Senhora, né? Pega ele, Nossa Senhora. Pega ele, Espírito Santo. Converte essa pessoa para que ela venha para a sua vinha, para que, ao invés dela agora atacar o Senhor, ela agora trabalhar do seu lado, trabalhar a favor de você. Então veja, essa convenção de pastores, eu creio que é devido a essas orações também, minha e de tantas pessoas que fazem oração pedindo, né, essa convenção dessa alma, pedindo que essa alma se converta. Pare de atacar a fé católica. A gente vê o grande testemunho daquele Scott Hahn, né, que era um pastor, acho que presbiteriano, atacava a igreja católica, atacava a fé católica. Hoje é um dos maiores que tem na atualidade, né, por aí afora, mundo afora, dando testemunho da fé católica, que se converteu na Santa Missa. Olha só, se converteu na Santa Missa. Então, meus irmãos, espero ter contribuído um pouco, né, com a nossa conversa aqui, em torno disso aí, de defender a nossa fé. Saber que a igreja é de Cristo, né? A igreja não é minha, não é sua, né? A igreja não é de Pedro, não é de Maria. Jesus Cristo diz claramente, a minha igreja. Então, o primeiro a defender a igreja é Jesus Cristo. E ele quer que eu e você seja, né, sereno, tenha calma, tenha, né, equilíbrio, para não extrapolar. Ao invés de mostrar Cristo, ao invés de mostrar a doutrina, a gente mostra o nosso, né, nervosismo, a nossa impaciência. Às vezes tem, né, aquele apologeta, né, que faz uma coisa, né, extrapola, o que eu quero dizer, né, que extrapola na defesa da igreja. Lembre-se que a igreja não é sua, a igreja é de Cristo. Ele é o primeiro a defender a igreja dele. Logicamente que ele quer que eu e você seja ferramenta, né, eficaz na obra dele. Ele quer que eu e você seja ferramenta eficaz, que transmita a nossa fé. Mas para transmitir a fé, precisamos sim
desse certo equilíbrio, né? Desse equilíbrio para não extrapolar. Eu creio que existe, né? Existe um limite, né? Existe um limite. Coisa mais chata que tem é alguém inoportuno, né? Um pregador chato, chega em qualquer lugar, quer corrigir tudo, quer palpitar em tudo, acaba sendo um canal de chatice, né? E não um canal de graça, né? Na obra de Deus. Beleza, meus irmãos? Espero ter contribuído de coração, né? Com essa nossa, né? Com esse nosso argumento. Mas é isso aí. Como eu falei no início do vídeo, né? Eu preciso melhorar. Todos nós precisamos melhorar para defender a nossa fé. Para defender a nossa fé diante de um mundo que cada vez mais ataca a nossa fé. Mas essa ação do Espírito Santo de estar convertendo, né, pessoas que não eram católicas, estão voltando para a Igreja de Cristo, isso vai dar muito fruto, né? Isso vai se espalhando, vai crescendo, isso vai dar muito fruto, graças a Deus. Então, meus irmãos, é mais ou menos nesse sentido que a gente tem que defender a nossa fé, com essa, né, serenidade. Se você não é inscrito ainda nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, né, compartilha aí essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.